Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a abordagem comportamentalista. Então não sai daí não que o assunto já vai começar. A abordagem comportamentalista se caracteriza pelo primado do objeto, ou seja, o empirismo. Isso significa dizer que o conhecimento ele é resultado da experiência do indivíduo com o meio externo. Skinner, um dos precursores da abordagem comportamentalista, nasceu em 1904 e nos deixou em 1990, e suas pesquisas eram voltadas para o controle e a modificação do comportamento humano. Através da análise funcional, Skinner cita que é possível identificar as variáveis externas das quais o próprio comportamento é função. E com isso, é possível prever e controlar o comportamento de um ser humano. O modelo de ensino da abordagem comportamentalista é construído através da modelagem e reforçamento do comportamento. Sendo assim, ele despreza os elementos não observáveis ou subjacentes a este comportamento. Significa dizer que essa abordagem implica em recompensa e controle e planejamento cuidadoso das atividades. Durante a aplicabilidade das atividades, o docente deve sempre pensar nas contingências que podem surgir durante o processo, permitindo sempre a remodelagem do comportamento dos discentes. Diferente das demais abordagens, a abordagem comportamentalista tem o aluno como recipiente de informações e reflexões. Sendo assim, a educação se preocupa com aspectos mensuráveis e observáveis de todo o processo. Nesta abordagem, o ensino é desenvolvido a partir de padrões de comportamentos pré-definidos, segundo objetivos dos docentes, através de treinamentos. Falar sobre conhecimento nessa abordagem significa dizer que ele só se torna efetivo a partir da experiência de determinadas situações, ou seja, quando se experiencia determinado acontecimento. Então vejamos agora neste exemplo que o conhecimento ele está simbolizado por bolinhas soltas, mas que a partir da experiência essas bolinhas elas passam a se interligar e criar sim algum significado. Então a partir disso, a partir da junção do conhecimento com a experiência, nós podemos criar significados e assim comportamentos. Durante a aplicabilidade da abordagem, Skinner não se preocupou com a mente do discente, mas sim com o controle do comportamento que era observável. Portanto, o conhecimento se dá de forma indutiva, via experiências, a partir de contingências de reforço. Essas contingências de reforço levam o discente a razões positivas para estudar, emitindo comportamentos progressivamente próximos ao objetivo final do docente. Então a escola está totalmente ligada à transmissão cultural. E como o comportamento pode ser mudado, ela vem promovendo a mudança desse comportamento. Então é utilizado o condicionamento operante, do reforço positivo e o reforço negativo. Então, com a estimulação externa, também pode estar havendo alteração de comportamento. Então, a escola é uma agência educacional que adota mecanismos de controle, que deseja mudar, manter, excluir ou alterar. A partir dessa figura, nós podemos perceber e exemplificar aquilo que falamos anteriormente. Os antecedentes, o próprio comportamento e as consequências. Os antecedentes é tudo aquilo que está em volta do sujeito ou dentro dele e que antecede a sua resposta. Eles podem ser chamados de ambiente, situação, contexto, estímulo antecedente. E os antecedentes são estímulos que discriminam se uma consequência X será ou não apresentada. O comportamento, ele era explícito ou implícito, ou seja, aberto ou encoberto, privado ou público. E as consequências do comportamento é tudo aquilo que vem depois dele e que altera o padrão de sua apresentação. Seu entendimento é baseado em matemática, ou seja, algo mensurável. É algo que é acrescentado ou retirado, ou o comportamento aumenta ou reduz sua frequência. Esses comportamentos. Skinner nos diz que ensinar é a aplicação do método científico, tanto na investigação quanto na elaboração de técnicas que objetivam mudanças comportamentais úteis e adequadas
para a tomada de algumas decisões. Só que o ambiente ele não é perfeito, onde existem alguns problemas a serem analisados referente às variáveis do ambiente social. Então, o que se busca são comportamentos desejados dos alunos, instalados e mantidos em condicionantes e reforçadores arbitrais, tais como os elogios, reconhecimento dos professores e colegas e as notas. Então, Skinner nos diz que a aprendizagem ela depende de um evento antecedente, que seria um estímulo. Estímulo esse que é praticado pelo professor com as respostas dos alunos e os reforçadores consequentes. Bem, agora falaremos um pouco sobre a metodologia e a relação professor-aluno nesse processo de aprendizagem, né? Que o professor behaviorista, ele atua com a ideia em que os alunos, ele aprende melhor quando percebe que estão progredindo no estudo e que essa sensação de sucesso é uma motivação para o aluno. Esse aprendizado, ele é feito através de instruções programadas, a partir de um estímulo reforçador. E além desse estímulo reforçador, tem a modelagem, que ela é feita através do gradualismo. E esse gradualismo seria a administração do conteúdo gradativamente, até que o aluno ele chegue a conteúdos mais complexos. Outro ponto importante que devemos abordar nesse aprendizado é que eles são extremamente objetivistas e a preocupação pedagógica é só em ministrar o conteúdo corretamente. E assim, antigamente, eles não conseguiam, caso os professores, trazer temáticas que pudessem ser discutidas, experimentadas. E aí, com o avançar das práticas, atualmente os educadores eles conseguem fazer trabalho em grupo, dar vários pontos de vista de uma mesma temática, fazer discussões e assim sucessivamente. Além de tudo abordado, é visto também que essa aprendizagem ela é feita através de um sistema de créditos, que é a situação que o professor ele dá pontos, atribui notas, além de conceitos A, B, C, entre outros, que isso ainda é visto nas instituições de ensino. Até então, a nossa abordagem ela só traz a respeito de ensinar o que é correto. E aí também Skinner ele aborda a questão dos erros. E então entra o papel importante do professor nesse processo, que é auxiliar esse aluno no momento do erro e juntos eles descobrirem qual é a situação que está fazendo com que ele não consiga progredir a respeito do estudo. Porque se esse posicionamento do professor ele for de maneira aversiva, aí o que é que vai acontecer? Ele vai condicionar esse aluno a desistir dos estudos. E aí chega a grande questão. Ninguém gosta de errar, muito menos fracassar. A avaliação ela é realizada através de testes objetivos e 2 momentos de diagnóstico, um no decorrer do processo e outro ao final do processo. Ou seja, a avaliação na abordagem comportamentalista ela consiste em constatar se o aluno ele aprendeu e atingiu os objetivos propostos se o programa ele foi conduzido até o final de forma adequada. Na abordagem comportamentalista, há 2 principais teóricos, o pai do behaviorismo metodológico, que é o Watson, e o pai do behaviorismo radical, que é Skinner.